Fala pessoal, aula 5, mentalidade do trader. Vamos entrar um pouquinho dentro da cabeça do trader, vamos conhecer um pouquinho de fatores extremamente importantes e lembrar que no módulo 5, módulo final, a gente vai rever muito mais conceitos, vamos entrar em detalhes ali de Behavior Finance, inclusive é um campo que eu já li muita coisa, gosto muito, certamente quando tiver um tempo vou fazer especializações fora nessa área, porque de fato é o mais importante, eu acho mais importante inclusive do que a técnica, que é tão importante, mas a mentalidade do trader é fundamental. Então a gente vai ver esperança e medo aqui, né? A gente vai entrar nesse conceito, fatores ali que movem os preços, né? A gente vai falar um pouquinho de planejamento, né? Isso é fundamental, né? Pré-operação, é importante planejar. A gente vai falar de culpa e responsabilidade, que está na cabeça do trader, isso afeta um pouquinho, e vamos no final também, vou contar um pouquinho ali da minha experiência, da minha expectativa ali, da minha forma, né, de encarar alguns desses vieses, né, a gente não vai entrar tanto em viés, mas algumas das coisas que todo trader pensa que acaba afetando a performance, seja para alta ou para baixa, seja realizar antes, seja não estopar, isso eu vou comentar um pouquinho ali de como eu enxergo, certamente você no curso, né, vai aprender isso, na liga você vai praticar isso e ver se de fato é o que você estudou, se é a teoria, na prática muitas vezes é outra, tá? Então vamos falar um pouquinho de esperança e medo, né? São sentimentos comuns ali que todos nós temos, né? A esperança é muito mais ligada à torcida, né? Quando você entra num trade sem planejar, você está com aquela esperança de que vai subir, né? Ou você está torcendo para que o ativo não atinja o stop, né? Você está se movimentando, né? Você está deixando essa emoção tomar conta de algo que muitas vezes não vai dar certo, né? Essa sua esperança vai ser frustrada. Do outro lado, a gente tem o medo, tá? Eu não estou falando só do iniciante, não, tá? Traders experientes, a gente vê bolhas acontecendo na esperança, né? Como também no medo, né, que acaba sendo a parte racional do cérebro, né? Então, se fosse para escolher um dos dois sentimentos, né, eu acho que é preferível você ter o medo, né, que está mais ligado à racionalidade do que propriamente à esperança, né? A gente está muito mais acostumado, né, a ser otimista ali, né, ou quem é mais pessimista, na verdade, né, deixa ganho na mesa, né? Quem tem mais medo, no final das contas, né, acaba deixando de ganhar muito, né, do que propriamente quebrando, né? Então, a hora que você está no modo esperança, né, no modo euforia ali, que tudo vai reverter, né, que não atingiu o seu stop, que agora vai voltar, eu acho que é um modo mais perigoso, então é um ponto fundamental já para a gente olhar, né? Esses dois fatores que movem o mercado, né, movem os preços, esperança e medo. Se você é mais esperançoso, mais otimista, né, eu teria muita cautela, né, porque até casos, né, inclusive não era isso que eu ia comentar, mas aproveitando para emendar aqui, né, quando eu comecei lá em opções, né, eu fiquei 6 meses num ciclo de ganhos, né, minha técnica era excelente, eu conhecia muito, né, eu trocava bastante com isso, né, porém tinha esperança, né, muitas vezes voltava às operações, né, negligenciava stop riscos, né, e bastou um único dia, né, de perda dessa esperança para de fato estopar e eu perder 6 meses, né? Então, muita atenção ali, se a gente puder aprender com os erros dos outros, né? E aqui é uma baita de uma experiência, o modo esperança, ele é muito mais preocupante do que o módulo medo, né? Se eu tivesse medo lá atrás, né, talvez eu não teria perdido 6 meses em um dia, né? Isso é muito mais importante, né? Acho que é muito mais pesado do que falar qualquer quantidade financeira aqui, que eu não quero entrar nesse ponto, tá bom? Então, dois tópicos importantes, esperança e medo, tá bom? Como que a gente evita, né, entrar nesses dois extremos, né? Ou ficar muito animado na esperança ou muito no medo e sair estopando, deixando muito dinheiro na mesa, né? Tem uma frase em inglês, né? Plan the trade and trade the plan, né? Ela rima em inglês, mas está falando o seguinte: você planejar seu trade e tradear exatamente o que você planejou. Então, tudo você tem que definir antes de entrar na operação. Alvo, stop e risco da operação, né? Qual é a volatilidade que naquele curso, né, do intraday, um day trade, né, ou no swing trade, você está disposto ou você pode
experienciar, né? Então, se você tem um objetivo de alvo definido para aquele day trade, se você tem um objetivo de perda máxima que você comporta, e se você sabe a variação, né, a volatilidade que você pode encontrar, seja no gráfico de 1 minuto, de 5, de 15, de 60 minutos, ou na sua operação de swing trade, ou até mesmo no longo prazo, ótimo, né? Você está com o trade planejado e aí isso fica muito mais fácil você não cair na esperança nem no medo. Tá tudo definido, a estratégia, o planejamento vai possibilitar com que a mente do trader, né, a mente humana, né, temos todos sentimentos e reações muito semelhantes, né, especialmente quando a gente está mexendo na parte mais sensível do nosso corpo, que é o bolso. Então, é planejar o trade e tradar o planejado. Tá? Essa frase tem que estar todos os dias na sua cabeça e a gente vai falar de outros 2 tópicos agora, que é culpa e responsabilidade. Né? Todos nós também sentimos isso, né? Muitas vezes o stop, né, vai te trazer a sensação de culpa, vai te trazer aquele sentimento de que você errou, né? Especialmente o iniciante, né? Ele se sente culpado em estopar uma operação, né? E responsável, né? O único responsável desta falha. Então esses 2 tópicos, né, eles são detratores de performance. Às vezes você está querendo justificar algo ali, né, como um erro, né? Você vai se culpar muito nisso e, na verdade, a gente está falando de um mercado que ele é caótico em sua essência, né? Ele existe um padrão, existem formas, né, de você gerenciar o risco e a gente vai entrar nessas técnicas, né, mais para frente. Porém, muitas vezes, né, pode ser uma fala, pode ser uma notícia, pode ser um evento de fraude numa empresa ou de um dirigente, de um presidente que vai fazer você estopar. Então, culpa e responsabilidade é algo para deixar fora do trade, né? Se você planejou, né, se você está ciente desses fatores, né, a culpa e a responsabilidade da estratégia, ok. Culpa e responsabilidade de um stop, né, isso se martirizar, porque você não pode errar, né, você não pode estopar, lembra das taxas de acerto dos traders, né? Os traders, eles erram. Então, estamos falando de uma ciência humana, né? Economia é uma ciência humana, tem muita matemática, muito cálculo, mas existe o fator humano de comportamento que não necessariamente, né, vai ser um mau trade, aquele que você estopou, né? E como eu falei, tem formas, né? Talvez você já ouviu falar sobre Fibonacci, né? Ele usa ali, né, esse comportamento muitas vezes caótico, né? Ele encontra padrões ali, né, na reprodução humana, na evolução de espécies, na própria simetria, né, daquilo que a gente julga, né, como belo, né, talvez, ou no crescimento de folhas, né. Existem inúmeros exemplos, a gente vai comentar em módulos mais para frente, né. O próprio Gene Simons, por exemplo, né, em 80, na década de 80, quando só se conhecia a estratégia de longo prazo do Warren Buffett, né, ele desafiou o mercado, decifrou o mercado com modelos quant, né? Então, com certeza, né, existe uma ordem nesse caos e a culpa, né, de um stop, né? O Gene Simons ele não conseguiu uma performance ali de mais de 2.400% na década, né? Quando o S&P deu 380%, sem errar, né? Sem estopar. E com certeza culpa e responsabilidade ele não tinha, né? Porque ele tinha uma estratégia, né, ali bem matemática, bastante quantitativa, bem definida. Tá? Então, separa isso, porque isso vai te tirar performance, tá? E aí o exemplo que, na verdade, eu tinha separado aqui para comentar da minha experiência própria, né, que nas estratégias de curto prazo, né, sejam elas day trade ou opções, que talvez vocês já tenham visto, né, eu nunca vou considerar a performance passada, né, como algo que vai me trazer garantia de uma performance futura, né, mas isso é longe de ser um disclaimer, né, é bastante prático, né, se eu venho de uma perda de 50% numa operação de opções, por exemplo, né, eu não vou menos confiante, né, eu não vou me sentindo culpado para a próxima operação, porque na última eu perdi 50%, né? Eu sequer olho para a taxa de acerto que eu estou lá como positiva, né? Isso, né? Responsabilidade, culpa, né? Esperança e medo, né? Esses 4 fatores que a gente comentou aqui na aula da mentalidade do trader, eles não podem influenciar a minha próxima operação de curto prazo, né? O stop,
num day trade, ele não pode justificar a insegurança do próximo stop. O trade tem que ser planejado, tá? Minha outra experiência numa estratégia de carteira semanal, né? Se eu ficar olhando o retrovisor, né? Poxa, aquela semana foi bem, eu tô batendo Ibovespa, vou assumir menos risco, é aquele exemplo do trader que estipula a meta de 100 quando ele pode ganhar 3.000, né? Então, isso não funciona, né? Performance passada não justifica a performance futura, isso é um ótimo disclaimer, isso é verdade, mas mais do que isso, né? Ele não pode fazer com que você pise no freio porque seus últimos 4 day traders foram vencedores, né? Você não pode assumir menos risco do que você está acostumado ou do que o seu planejamento diz porque você está com uma gordura ali de capital. Não, isso você está colocando culpa, responsabilidade, medo e esperança, né? Fatores que vão alterar a sua performance e vai deixar o fator humano pesar muito mais do que o fator matemático, do que o fator ciência, né? Nessa ciência humana que é a economia. Tá? Então, na mentalidade do trader, né? Eu acho que o que é mais importante é você começar a conhecer esses fatores que vão afetar a sua performance. E lembrando, né? A gente vai entrar muito no detalhe lá no módulo final, porque é algo que realmente eu acho extraordinário e isso vai garantir, junto com a técnica que a gente vai desenvolver no curso, um sucesso, certamente, da sua experiência na Liga do Trader e da sua experiência como investidor. E só para concluir, né, aproveitando a alta recente do Ibovespa, né, muitas vezes esses sentimentos, né, esses 4 fatores que a gente falou, eles deixaram ali que muitos investidores aproveitassem a alta recente do Ibovespa, né, me refiro a essa até os 118 mil pontos, nessa busca dos 120 mil pontos, né, a expectativa, a jornada tem sido tão ruim, a tendência tem sido de baixa desde 2021, topos e fundos descendentes desde os 130 mil pontos, que aqueles investidores, né, que em algumas semanas deixaram de operar porque o cenário era incerto, porque a performance estava ruim, certamente deixaram, né, de receber, né, de performar, de captar essa alta porque estavam vivendo, né, no modo medo, culpa, responsabilidade, tinham perdido a esperança nesse caso, né? Então, não olhe a performance passada ali como um determinante daquilo que vai ser o seu próximo day trade, isso é muito importante, tá? E tenha consistência na sua estratégia. Lembre das outras aulas, né? Das outras características do trader de sucesso e isso vai, com o passar do tempo, te trazendo performance, te trazendo confiança e com certeza os resultados esperados, tá bom? Espero que você tenha gostado desse módulo, a gente vai avançar e vai ficar cada vez mais denso, então se tiver dúvidas ainda, se ficou algum questionamento sobre qualquer uma das aulas, não hesite em nos contatar, mande sua pergunta e vamos evoluindo aqui juntos. Espero seu feedback, um forte abraço e até o próximo módulo.